Bom, vamos lá então. Eu separei algumas perguntinhas para a gente falar um pouco sobre o Nelson, a sua relação com o Nelson, e depois a gente foca um pouco na montagem do Viva, porém honesta, de 1996. Eu queria saber primeiro se você se lembra qual foi a primeira vez que você teve contato com a obra rodriguiana e qual que foi a sua reação, o que você sentiu. Eu estou escrevendo, né, uma coisa em cima disso, por enquanto, até pela falta de imaginação, o título, né, é um título meio best-seller, que é assim, Nelson Rodrigues e eu. Né, porque assim, a primeira vez que eu ouvi falar claramente de Nelson Rodrigues foi o meu cunhado, que era tricolor roxo, fluminense roxo, e eu flamenguista, e o meu cunhado me levou para ver, eu acho que era 1974, ou seja, eu devia ter entre 8 e 9 anos de idade, para assistir uma final Flamengo e Fluminense. O Fluminense era a máquina, né? Tinha o Rivelino, enfim, tinha um super time, tanto que era chamado de A Máquina, e o Fluminense ganhou o campeonato. Se eu não me engano, não era Taça Guanabara, era o campeonato carioca. E na comemoração, olhando para o gramado, você tinha um senhor com um terno meio cebado e tal, com uma faixa de campeão carioca. E eu perguntei, o que é aquele velho? Eu não conheço. Pô, aquele velho é o Nelson Rodrigues. Né? Eu falei, quem é Nelson Rodrigues? Eu achando assim, deve ser da diretoria, né? Deve ser amigo do Francisco Horta. Era amigo do Francisco Horta, mas não fazia parte da diretoria do Fluminense. Aí eu falei, pô, você não sabe quem é Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, o escritor, o jornalista. Né? E aí, para mim, aquilo teve um dado simbólico, porque eu já tinha começado a ler, a gostar de ler, mas para mim era aquela coisa, assim, a literatura, a leitura, né, fazia parte de um mundo, de um universo diferente do universo popular. E o futebol é uma coisa popular, as duas coisas não se encontravam. Só depois é que eu fui entender que, olha, muitos escritores geniais do país, né, tinham e torciam, né, apaixonadamente pelo seu time, principalmente Nelson Rodrigues. Aí com 14 anos, 13 anos, 14 anos, tinha uma coisa chamada Círculo do Livro, né? Umas revistinhas que chegavam nas casas de classe média, nos apartamentos de classe média, eram distribuídos pelos vizinhos, ou quem fazia parte do clube repassava, e funcionava como um círculo do livro. Na revista você tinha uma série de edições, você escolhia o que queria comprar, se você pagasse uma mensalidade você recebia 2 livros por mês, e eu comprei um volume, se eu não me engano era Vestido de Noiva, A Falecida e Álbum de Família, um volume pequenininho, verde. Eu tenho. Né? E aí assim, e aí eu fui ler aquilo, né? Foi meu primeiro contato com uma leitura direta de Nelson Rodrigues, e do teatro de Nelson Rodrigues. Eu pressenti, né, que o Vestido de Noiva era uma obra formidável, até porque eu não entendia ela, né, ao ler, né, mas foi muito mais assustador ao ler e entender alguma coisa do Álbum de Família, porque aquilo acabava me assustando mais, porque aquilo que eu achava que eu estava entendendo era uma atrocidade. Né? A Falecida passou meio batido, não foi tão, não teve esse vigor para mim. E aí pouco tempo depois saiu uma outra edição que tinha Um Beijo no Asfalto. E eu comprei O Beijo no Asfalto, e O Beijo no Asfalto foi uma peça que me enlouqueceu. Assim, porque eu li a peça e ao final da peça eu tinha a nítida sensação, esse autor bateu a minha carteira durante a leitura e eu não percebi. Né? Atenção, é pickpocket. Esse cara, ele te enganou. Né? Ele te conduziu para uma história, você achando que a história ia te levar em um lugar, e depois você repara, assim, um plot twist, né? Assim, olha, eu perdi algo nessa história. E aí, imediatamente eu voltei para ler desde o começo. E aí eu acho que isso acontece desde sempre, a partir dali, né, de eu ler o Beijo no Asfalto, e sempre tenho a impressão assim, eu li, reli, talvez tenha sido a peça que eu mais li na vida, não sei, eu deveria contar as milhares de vezes que eu li, e que ela me escapa. E que no final das contas eu
sempre olho e falo, mas ainda continua um mistério, por mais que a gente tenha percebido esse mistério. Né? E foi mais ou menos esse caminho. Aí eu tive um amigo que era filho de um escritor maravilhoso, uma pessoa que foi muito importante para mim, que era o Vitor Júdice, e a esposa dele, a Leda Júdice, era também professora de literatura, português, do Instituto de Educação, e ambos tendo uma formação intelectual maravilhosa. Eles faziam o que seria um sarau dentro de casa. E a Leda Júdice, né, eu lembro que um dia ela pegou o volume do Reacionário, do Nelson Rodrigues, que eu não conhecia as crônicas do Nelson, e ela foi ler. E a reação do sarau era ótima, o sarau eram mais ou menos umas 10 pessoas, jovens. A gente caía na gargalhada, porque as imagens, né, assim, o deboche, a ironia da narrativa rodriguiana eram muito fortes. E ali ela me abriu uma outra porta, que era assim, além do teatro do cara, tem umas outras coisas. Mas eu era adolescente, né? E todo adolescente é burro, né? É uma criatura, é burro justamente porque ele acha que ele sabe alguma coisa. Então, assim, quanto mais eu era jovem, mais eu tinha certezas. E aí isso gera uma certa arrogância, né? Então era muito mais bacana gostar de Brecht, de Beckett, né? Do que daquele velho, né? O Jurássico, né? Reacionário que gostava de futebol, que era o Nelson Rodrigues. Mas dentro da faculdade, que aí eu entrei para fazer, primeiro eu fiz filosofia, eu fiz 2 anos, depois dentro da filosofia eu migrei, porque eu tentei levar as 2 faculdades juntas, né, e logo vi que eu não prestava para um pensamento lógico, então eu tinha que me permitir um pensamento lógico, que era o teatro, e investir em fazer a Unirio. E dentro da faculdade que eu fui adquirindo uma outra visão, aí sim mais ampla, do teatro rodriguiano, inclusive entendendo assim, opa, isso aqui tem uma dimensão universal, ao contrário do que o Idiota, Tijucano, que eu achava, só Beckett tem valor, né? Só Brecht tem valor, não, esse cara tem um valor e um peso tão grande, né? E tematicamente complementar, porque aquilo que ele trazia como assunto e a forma como ele trazia como assunto era completamente diferente daquilo que o Brecht, por exemplo, trazia e que o Beckett também trazia. E foi uma coisa também do estudo, da pesquisa do teatro, porque dentro da Unirio você faz os 2 primeiros anos, depois você faz uma prova de direção para fazer o curso como diretor. E o primeiro texto que eu fiz foi um Eugênio Labiche, depois eu fiz 2 Brechts, uma adaptação do Dom Juan e o Casamento do Pequeno Burguês. Mas, certo, eu tinha excelentes atores, mas a gente sempre ficava reclamando da embocadura, que a gente reclamava que talvez as traduções não permitissem aos atores terem uma naturalidade que a gente aceitasse, ficava uma cara teatral, ficava uma cara, né, de quem está representando o prosaico. E aí a gente não pensou 2 vezes quando foi chegando perto da montagem final, que assim, então peraí, vamos, né, em cima de um autor brasileiro que já escreveu para essa embocadura e vamos ver, né, o que é. E o texto escolhido foi O Beijo no Asfalto. E fomos muito felizes, fomos imensamente felizes. Foi ali que um monte de coisas se esclareceram, ou pelo menos se tornaram perguntas eternas para me conduzir no estudo e na pesquisa do Nelson, meu professor orientador. Né, eu tive 2 professores orientadores, o João Bittencourt e o José Renato. Ambos conheceram, tinham proximidade com o Nelson. O próprio Zé Renato dirigiu a estreia do Boca de Ouro, e o Zé Renato falou claramente para mim, olha, é uma injustiça esse país não ter uma companhia de repertório da obra de Nelson Rodrigues. Se esse país fosse um país decente, né, ele teria uma companhia especializada, porque a obra dele é por si só uma obra gigante que merece, né, essa representação. E como qualquer grande nação do mundo em que o teatro é sua bandeira, né, ele seria a nossa, né? Assim como Shakespeare é a verdadeira bandeira inglesa, Brecht é a bandeira, né, da Alemanha, Molière é a bandeira da França,
né, Nelson Rodrigues seria, né, a nossa bandeira. E aí o fogo, né, pegou no rabo da ideia e eu me coloquei nessa função, né, obsessiva, vamos dizer assim, de olha, dentro do meu trabalho eu quero conseguir consolidar, criar uma companhia de repertório da obra do Nelson. Não conseguimos, né? Hoje eu tenho 57 anos, né? Sou beiro 60 anos, daqui a pouco eu chego na idade em que o Nelson morreu, se eu tiver alguma sorte, pelo menos eu chego até a idade dele, e nós não conseguimos. Nós tivemos momentos de realização desse trabalho de pesquisa, mas a consolidação não se deu, e muito em função de, ao mesmo tempo que há uma necessidade de se entender e fazer Nelson Rodrigues, há um repúdio, há um preconceito de ordem moral, há um preconceito de ordem política, e isso é muito estranho, uma vez que assim, Nelson morre em 1980, estamos em 2023, e parece que estamos falando de uma pessoa que está viva, tamanho incômodo que ele consegue provocar à direita e à esquerda. E se você abraça essa iconoclastia rodriguiana, você é associado a Nelson, portanto você também deve ser um reacionário, você também deve ser um mórbido, você também deve ser um tarado, você não pensa em outra coisa que não seja sexo, né? Enfim, todos os estigmas que jogaram sobre ele, você acaba pegando emprestado também, né? Então, eu acho que como introdução foi isso, né? E aí depois, lendo com... aí tenho eu como espectador de teatro, porque assim, com 15 anos eu assisto o espetáculo da minha vida, que assim, é um espetáculo que me desvia, é um espetáculo que me leva a pensar, olhando para o palco assim, pô, quem é que faz isso? Quem é que junta tudo isso? Quem é que pega esses atores, já escolhe essas roupas, coloca essa luz e tal? É uma figura chamada diretor. E o diretor, por um acaso, era Antunes Filho, a peça era Macunaíma. Eu assisti Macunaíma 7 vezes, né, praticamente seguidas. Os atores não me aguentavam, porque a peça era longa, longuíssima, mais de 3 horas, e aquele moleque, adolescente tijucano, depois ainda ia para pegar assinatura, pegar autógrafo deles, ou seja, eles deviam achar insuportável depois de terminar aquele espetáculo ultra cansativo, ainda ter que dar atenção àqueles moleques tijucanos, né, que estavam ali para... Mas depois eu conheci vários desses atores e era o contrário, a gente entende que esses gestos de admiração alimentam, né? Mas logo na sequência do Macunaíma, nessa temporada no Rio de Janeiro, no João Caetano, o Antunes apresentou uma coisa chamada Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno, e ele apresentou ali ainda o espetáculo no grosso. Quando eu falo no grosso é porque depois ele sintetizou a peça. Na peça, na verdade, eram 3 peças do Nelson, que era Algo de Família, O Beijo no Asfalto e Toda Nudez Será Castigada. Depois ele tirou O Beijo no Asfalto. Mas foi a primeira vez que eu vi sobre o palco o Nelson, e aquilo me gritou uma profundidade que eu não havia imaginado nas leituras, né? Que aí, talvez, ali ele me fez um sentido, ele me fez retornar para casa e abrir o volume e reler o Álbum de Família com uma outra perspectiva, e aí ter uma compreensão, né, dura, né, da dureza da peça, mas ao mesmo tempo da beleza da peça, né, que não era simplesmente um enredo, né, de terror, né, querendo provocar o público. Havia uma beleza, né, uma dramaturgia sobre aquilo, né, que fazia com que toda aquela tragicidade, toda aquela tragédia ocorrida sobre o palco fosse transcendente. Mas quem acendeu essa luz para mim foi a montagem do Antunes, né, que veio a ser para mim assim, a minha bússola, o meu norte, o meu mestre, no sentido assim, aquilo que eu gostaria de fazer, né, sobre o palco. Você chegou até a comentar um pouquinho agora nessa questão dessa recepção. Existem pessoas que amam, né, são obsessivas, assim como eu, como você,
E tem pessoas que odeiam a obra do Nelson, né? Tipo, não pode mais ser encenado, isso é ultrapassado, é retrógrado. Por que você acha, na sua opinião, né? Por que é tão ambígua a recepção em relação ao Nelson? Uns amam, outros odeiam. Quase nunca tem alguém no meio termo. Então, talvez eu seja esse meio termo na medida em que, assim, olha, apesar da paixão, isso não implica numa ausência de visão crítica, de contexto, de compreensão, né, daquela obra. E a pergunta que eu mais fiz, né, desde que eu me interessei, era sempre a mesma, porque assim, é muito fácil você chegar em sala de aula e quase sempre é assim, olha, tá aí o maior dramaturgo do Brasil, um dos maiores do mundo. A pergunta, mas por quê? Né? O que faz a diferença desse cara? E aí perguntar para as pessoas. Pouquíssimas vezes eu encontrei de verdade alguém que se contrapunha à obra do Nelson e que tivesse tido contato com a obra do Nelson. Por exemplo, lá na minha juventude a gente conheceu o Flávio Rangel, que tinha toda uma admiração e respeito ao Nelson pela história, mas que ele mesmo dizia que ele não sentia nenhuma vontade de montar Nelson Rodrigues, porque ele achava que nada daquilo existia. Ele achava que aqueles acontecimentos cênicos, dramáticos do Nelson, muito artificiais, feitos, né, para provocar, e isso não era feito, né, a expressão artística do Flávio Rangel, né, mas ele tinha todo o reconhecimento, né, da qualidade da dramaturgia. As poucas pessoas que eu encontrei no decorrer da vida, e olha que eu perguntei isso para muita gente, e que se contrapunham, curiosamente, eram aquelas que não liam, aquela coisa mesmo dos papas diante do Galileu. Né? Tá aqui a luneta, por que você não olha pela luneta? Não, eu não quero olhar pela luneta. Se eu olhar pela luneta, né, eu estarei sendo seduzido pelo diabo, você tem que estar errado. Né? E aí isso sempre me chamou a atenção, eu falo, por que uma opinião tão pesada, anterior, e que não conhece a obra? Claro que a gente tem, né, que entender que, olha, o Nelson, ele foi um marqueteiro, né, um provocador, de fato, e ele soube vestir essas roupas, inclusive no sentido promocional. Né? O Nelson não pensa duas vezes, ele vai estrear no Beijo no Asfalto, Rio de Janeiro, 1962. Na divulgação ele aceita fazer uma capa para a revista Cruzeiro, né, ajoelhado com o cara deitado aos pés dele, como se ele fosse beijar o cara. Ou seja, ele está chamando o escândalo, né, para ele tem esse sentido promocional. E ele usou muito disso nos anos 60 e isso também ecoou nos anos 70, principalmente por conta do cinema, da aceitação total que o cinema passa a ter da obra do Nelson, só que aí uma realização muito próxima da chanchada, que é o que também a ditadura permitia. Não que a gente não tivesse tido alguns filmes, assim, a obra do Jabor, principalmente Toda Nudez, né, e O Casamento, são obras formidáveis, mas os filmes do meu querido mestre Xará, o Braz Chediak, que sofrem um pouco dessa coisa, desse caldo de você ter que ter uma apelação tanto quanto, né, pornográfica, né, e para poder descer ou dialogar com uma história mais densa, um pouco mais densa. É só pegar, né, o grande sucesso do cinema brasileiro dos anos 70, né, do cinema adulto brasileiro dos anos 70, é A Dama do Lotação. A rigor, se você pegar A Dama do Lotação, explora categoricamente a Sônia Braga, né, a beleza da Sônia Braga, né, veio a criar, inclusive, esse mito do grande símbolo sexual Sônia Braga. A Sônia Braga é a milanesa. Então, eu acho que muita gente acaba comprando, tá vendo? Era pornográfico mesmo. Olha, só fala em sexo. Ou, por outra, não fala só em sexo. Pior, só fala em morte. Né? Tem algo pior do que ser para a morte, né? Como tabu é esse. Então, acho que tem muita gente que, na verdade, rejeita para não se confrontar com as próprias sombras, né, os próprios fantasmas. Nós tivemos um caso, não devo dizer o nome, de um professor que sempre se manifestava muito radicalmente contra o Nelson,
Primeiro por questões político-ideológicas, e a gente até entende, porque, olha só, de fato, Nelson ter apoiado, ou mesmo que por 2, 3 segundos, ou por 2 ou 3 parágrafos da ditadura militar, é algo constrangedor. Evidentemente é algo constrangedor. Né, e que isso, poxa, causa, né, principalmente para as pessoas mais enraizadas ideologicamente, não uma rejeição, uma profunda rejeição. Mas, pouco tempo depois, a gente soube que esse cidadão, esse professor, ele teve que se exilar para fora do país, não por motivos políticos, mas porque ele foi acusado de pedofilia com um aluno. E quando eu soube disso, na hora que para mim fez imenso sentido. Né, que assim, toda a rejeição dele, porque ele não queria ver as próprias atrocidades refletidas, né, dentro daquela obra. Então o que eu sinto assim, é que, de fato, eu encontro pouquíssimas pessoas que conseguem conversar e debater, né, com um senso crítico, mesmo que tenha paixão. Mas, assim, são pouquíssimos, tanto que hoje você teria 2 ou 3 pessoas que levantam algum questionamento, né, e mesmo assim, questionamentos que são facilmente refutáveis. Né, assim, a acusação de que Nelson plagiou Vestido de Noiva. Aí você fala, cara, está aqui a peça francesa desconhecida de Arras, está aqui a peça do Valdo Viana Paiva, O Amor, vamos ler, que possa ter influências sim, está aqui, mas acusar de plágio, a não ser que o plágio tenha saído melhor, né, do que a fonte de origem do plágio, porque assim, Vestido de Noiva é infinitamente melhor e mais profundo e interessante do que a desconhecida de Arras. Aí você fala, tem aqui, né, alguém que, para exaltar os autores que são os autores de esquerda, vamos dizer assim, para eu exaltar Dias Gomes, para eu exaltar o Valdo Viana Filho, para eu exaltar Plínio Marcos, eu tenho que derrubar Nelson Rodrigues. Eu tenho que criar uma polaridade política onde não há, até porque Plínio e o Nelson tinham muito mais em comum, inclusive no seu discurso ideológico em relação ao poder, né, do que as outras pessoas. Então, o que eu vejo é isso. Né? Não vi, né, no tempo todo em que eu faço teatro e apresento peças, eu vejo montagens de Nelson, por piores que possam ser as montagens, pessoas que tenham se levantado, tenham se manifestado horrorizadas, né? Talvez uma vez uma apresentação do Beijo no Asfalto, mas foi uma coisa tão individual, porque teve um indivíduo, alguém da plateia, que começou a falar alto, e você via que ele estava incomodado, né? E aí quando chega no final da peça, né, uma grande virada, ele quase berrou. E aí você fica assim, ele caiu no susto, não é que ele estivesse rejeitando, ele estava se irritando e ele estava achando assim, essa peça é homofóbica, isso e aquilo. Quando chega no final, ele tombou, né? Ele também caiu. Então, assim, o que eu vejo hoje é que muita gente fala sem conhecimento. E aí, pelo receio que nós temos nos dias de hoje, onde a subjetividade, aquilo que te fere, é mais importante do que a minha intenção ou não intenção de ferir, isso é válido, mas não podia ser algo tão estabelecido, porque, poxa, a minha subjetividade deixa claro que o mundo não deveria ser como ele é, e o mundo ainda assim é como ele é, e eu tenho que aprender a conviver com ele. É um aspecto duro, né, do fato de nascer, né? A gente não pediu para nascer, caímos aqui, não decidimos no bairro onde a gente viria morar, não decidimos os nossos pais, muito menos a nossa classe social, né? Eu tive alguma esperança, por exemplo, quando comecei a estudar budismo, essas coisas, eu ouvi falar em transmigração da alma, e aí eu cheguei a planejar, quando a Xuxa estava grávida, de que assim, se eu me suicidasse agora e transmigrasse para o útero da Xuxa, eu seria rico, né? Mas, do jeito que eu tenho sorte, eu vou cair no buraco mais quente da Rocinha, e não no território da milionária da Xuxa. Nós não escolhemos e a gente tem que se confrontar com essas coisas. Então, eu acho muito perigoso
perigoso a maneira como as pessoas estão tentando lidar com isso, principalmente quando transferem isso para a arte. Como é que a gente lida com o autor, Nelson Rodrigues? O teatro desagradável, ele já deixa claro, o teatro aqui não é bombom com licor, eu não estou aqui para te servir salgadinhos e doces, né? Não é uma comunhão, não é um baile de uma festa de 15 anos. Pô, como eu faço? Ele quer ser desagradável. Quanto mais você atingir, né, essa veracidade cênica, né, mais terrível será para a plateia. Eu imagino que uma grande montagem de álbum de família, feita a vera, né, pegando na veia aquela montagem, a plateia começa a sair correndo do teatro no meio do terceiro ato, aterrorizada. Eu não quero, abro as portas, me deixem sair, eu não quero ver isso. Então você fala, como é que você lida com um autor que tem essa potência num mundo que está pedindo amenidades? E aí você fala, olha, não tem amenidades aqui, entendeu? E o que é terrível é que, a própria realidade que nós vivemos confirma o peso pesadíssimo, né, da crítica rodriguiana, né, ao brasileiro, ao caráter, ou à falta de caráter do brasileiro. Ele é o cara que consegue realizar a melhor radiografia sobre a nossa patologia, essa patologia que a gente vive aí, essa hipocrisia, essa máscara da hipocrisia que a gente insiste em usar, né? Fazer um discurso moral, apontar o dedo para os outros, mas no fundo, eu peco, eu sou um pecador, mas desde que ninguém veja, ninguém saiba, né? Desde que eu não confesse, né? Está tudo ok, eu posso andar na rua posando de estátua de mim mesmo. Então eu acho que tem essas rejeições que são muito pequenas e muito baseadas na ignorância, porque quando você mostra, então dentro da experiência de ter feito muitos Nelson, foi o contrário, quando a gente apresentava para um público neófito, um público que nunca foi ao teatro, por exemplo, quando a gente viajou com a falecida durante a Copa do Mundo, nós fomos nos apresentar no Acre. Aquelas pessoas nunca tinham visto uma peça pela frente. E o encanto delas, e teve um senhor que falou uma coisa muito bonita para a Lucélia, que ele não esperava que Nelson Rodrigues fosse aquilo. Né? Que ele chegou com um preconceito, ele chegou imaginando uma coisa, eu vou ver uma coisa, e de repente aquilo se mostrou outra, encantou ele, né? E inclusive uma coisa que ele falou, que assim, não havia distância nenhuma, né, entre aquela realidade que a peça propunha, né, um subúrbio carioca, né, a peça A Falecida termina numa final no Maracanã, e a realidade que eles viviam ali, né, no Acre. E quando nós fizemos o Beijo no Asfalto, no projeto de formação de público, Circulando os Céus, no segundo ano de construção dos céus, o projeto que o Gianni Ratto coordenou, né, ele fez a curadoria, era a peça que tinha maior repercussão entre os jovens, o público jovem, foi o que teve maior resposta, eles tinham que escrever, fazer redações e tal. Teve uma redação que foi maravilhosa, que a redação perguntava qual de nós havia escrito a peça, porque a peça era de uma qualidade gritante. E aí, quando ele foi informado no debate que não, a peça é de 1962, ele mal conseguia fazer, né, o cálculo, porque nem a mãe dele havia nascido em 62. Né, como é que aquela peça, e ele apresentou para a gente uma leitura inesperada para a gente, porque ele, como morador periférico, vivendo aquela realidade dura, ele leu o Beijo no Asfalto, né, com uma história da associação, da opressão do poder do Estado, né, com o poder econômico aqui, a figura do jornalista, né, e que aí não interessa a verdade. Quando nós nos juntamos, nós atropelamos vocês, nós passamos por cima de vocês. Então o que eu vejo é isso. Se você se dispõe a pegar as pessoas, olha, senta aqui, eu vou te mostrar uma coisa, elas se abrem diante do Nelson. Tanto que às vezes eu acho que é mais interessante você se apresentar para um público que
nada sabe sobre Nelson Rodrigues do que um público que acha que sabe alguma coisa. Porque se achar que sabe alguma coisa, vem cheio de segundas intenções. Vem cheio de aquele safado, e é muito curioso, esses estigmas que o Nelson carregou, porque é o inventor do palavrão. 17 peças e 9 palavrões, 7 palavrões. 17 peças e 7 palavrões, gente. Na primeira página do Plínio Marcos já tem mais palavrões do que na obra do Nelson inteira. E você não tem cenas de sexo. Assim, você não vai considerar cena de estupro, que é uma cena de violência, uma cena de sexo. Você não tem. Então, assim, peraí, da onde as pessoas ouviam esses palavrões e aonde as pessoas viam essas cenas? Na imaginação delas, na cabeça delas. O Rui fala isso no livro, tentando justificar porque que as pessoas estavam tão escandalizadas quando o Beijo no Asfalto estreou. E assim, eles ouviam um palavrão que não era dito em cena. A Fernanda não dizia um palavrão. Mas a plateia reagia como se tivesse ouvido impropérios. Então, eu acho que isso fala um pouco essa coisa, ele não escolheu ser esse artista, mas ele aceitou ser esse artista, ele não escamoteou e pagou o preço devido também nas agruras da vida, nas censuras que sofreu. Mas para mim é muito curioso que assim, existem poucos autores vivos que sejam tão gritantes quanto Nelson, que morreu em 1980. Não existe um dia nesse país que alguém não se pergunte o que Nelson Rodrigues estaria dizendo sobre isso. Verdade. Eu implodo o artificialismo da superfície, da máscara hipócrita e trago à tona aquilo que todos querem esconder. Olha o escândalo. Então, isso é muito curioso. A impressão que eu tenho é que com o tempo ele se torna mais consolidado, mais forte, não só o teatro. O restante da obra dele passa a ter uma outra dimensão, a ser lido numa outra dimensão. E entrando agora um pouquinho no Viúva mesmo, em 1996 você dirigiu, junto com o Círculo de Comediantes, a peça. Aí eu queria saber por que você escolheu essa peça e em 96, A gente tinha acabado de fazer e fizemos um sucesso gigantesco, com Perdoa-me por Me Traíres. E aí, na decisão da escolha de qual seria a próxima peça, pensando numa lógica de repertório, a gente pensou, Viúva foi uma peça que o Nelson escreveu como uma resposta à crítica que sentou o pau no Perdoa-me por Me Traíres por motivos morais. A peça te trazia uma cena de aborto, então não podia, não pode ter uma cena de aborto. E o Nelson escreve, acho que não leva uma semana, segundo as informações, para ele escrever o Viúva Porém Honesta, ou seja, o Viúva Porém Honesta foi um vômito do Nelson, onde ele se permitiu uma liberdade total. Aquilo não se chama uma face responsável à toa. E me parecia muito lógico que depois da gente ter mergulhado numa ideia de tragicidade tão grande que era o Perdoa-me, pudesse contrabalançar isso através do humor do Viúva, e até para as pessoas entenderem que, a resposta do que ele está dando aqui vem a ser a crítica que ele sofreu ali por conta disso, disso e disso. Mas a coisa foi ganhando uma outra conotação para a gente, pela gritante atualidade, aquilo que parecia ser uma metralhadora giratória para responder aos críticos de uma época, ganhou uma dimensão outra que realmente, para um jovem, então,
quase uma coisa meio punk, assim, eu vou cuspir em você, eu tenho que cuspir em você, entendeu? Assim, a peça eu acho que tinha um pouco essa coisa que pra gente era muito satisfatório, né? Poder chegar e falar assim, olha, isso aqui é uma merda, entendeu? Esse país é uma merda, as lideranças desse país são umas merdas, os profissionais liberais são umas merdas, né? O jornal é uma merda, tudo isso aqui é uma merda. É isso, no final das contas, menos o Diabo da Fonseca, que é uma personagem mágica que ele traz para a cena, né, vindo uma coisa antiga e que vai ser o mais puro de todos. Né? No fundo, você vai descobrir que todos, até a tia solteirona, porra, almejava e tinha não sei quantas amantes, um único virgem que está esperando pela eternidade por uma viúva que seja honesta, é o Diabo da Fonseca. Então, todo esse jogo de inversões, né, era muito bacana para a gente. E ele casou muito bem com uma estética que a gente estudava. Estudava, não, ela passava pela gente, né? Que era uma coisa meio pegar elementos surrealistas, elementos do universo pop para ajudar a construir, né, a estética da cena. Então, o Dr. J.B. Albuquerque Guimarães acabou sendo literalmente, fisicamente, era uma mistura do Lex Luthor com Groucho Marx. Né? Ele raspava a cabeça, ele desenhava todas as veias saltadas, mas ele virou o óculinho, o bigode do Groucho e o charuto para quebrar, né? Aquela figura que seria terrível e tal. O próprio Diabo da Fonseca, ele tinha uma coisa meio andrógena, ele parecia assim, saído de um baile black, Rio de 1971, 72, né? Usava umas coisas meio prateadas, ele dizia, olha, eu faço meu show, mas eu sei que eu não sou desse show. Enfim, aí tinham vários elementos que a gente foi trazendo, que ajudava a gente a corroborar e colocar, né, para fora, não, que a gente queria falar sobre a realidade. E a peça se mostrou muito interessante no sentido da gente poder pegar elementos da obra do Nelson, vindos das crônicas, vindos da vida como ela é, e pegar emprestado essas imagens para colocar na peça. Então, o Nelson tem uma célebre crônica sobre a bandeira desfraldada e chutada, né? Assim, a total falta de respeito, né? Que é pisar sobre o símbolo pátrio, que é a bandeira e tal. Então, a gente não pensou duas vezes, né? Quando o Pardal perguntava para o JB, onde devo colocar o Brasil? O país. Que país? O Brasil. Ou ele pegava a bandeira, jogava para cima e dava um chute. Põe o Brasil até uma vez com o seu Pardal. Afinal de contas, o Brasil não é nada, o importante é a minha filha. Isso é que deveria fazer as pessoas. Curiosamente, houve um momento em que as pessoas viram muito dessa imagem. Mas quando a gente chegou, por exemplo, no Festival de Teatro de Curitiba, a plateia simplesmente morreu e gelou diante dessa imagem. Eu acho que eles levaram, assim, eles não entenderam que nós estávamos representando um absurdo, eles entenderam que nós éramos aquele absurdo, né? Que assim, ele quis chutar a bandeira, né? Esse o cretino do diretor, esses cretinos desses atores, e aí foi terrível, foi uma apresentação, foram 2 ou 3 apresentações, foram muito tristes, porque assim, ao contrário do que acontecia em São Paulo, onde todo mundo caía na gargalhada, a crítica na época vendeu a gente como uma das comédias mais engraçadas de São Paulo. Pô, se fosse mesmo, a gente estaria rico, né? Porque fazer a maior comédia de São Paulo era coisa para deixar você rir. Você botaria teatros mais teatros. E teve uma outra coisa, a gente teve 2 momentos dentro da peça. Um momento completamente experimental, né? Que é onde a gente apresentava numa sala do IDAC e tal. E aí a gente conseguiu uma verba para colocar no palco italiano. E aí teve alguém, eu acho que foi o Buzic, que matou a charada, que chegou e falou assim, cara, sabe o que aconteceu? Ficou brega chique. E antes não tinha nada, e esse nada a gente tinha que preencher com a imaginação, e dizer, puta, é verdade. É verdade, ficou uma coisa entre, eu estou querendo fazer uma paródia da ópera, e aí acabou perdendo uma coisa que tinha antes, que era muito interessante, que era uma
um programa de auditório. Né? Não deixa de ser um programa de auditório. Né? Eu sou o apresentador do programa, o programa é meu. Né? Vem aí, né, os jurados, né? Guest Vitini, né? O psicanalista, né? Madame Cricri. Né? Estamos diante de um auditório. Temos que resolver um caso de família. Minha filha não senta mais. Qual é a solução? Né? Resolvam isso para mim. Então, foram essas as motivações. Mas, assim, na maioria das vezes a gente foi muito feliz, sim, nas apresentações. Mas, quando fomos para o palco italiano, não foi isso, foi um aprendizado para a gente, entendeu? Assim, a gente voltou atrás, a gente perdeu a força estética que a gente tinha, naquela coisa que ele estava desenhando à margem. Né? Aquela coisa margem experimental compunha melhor, né, com aquela metralhadora giratória que a gente queria sobre o palco do que quando botou uma roupa, quando colocou no cenário. Né? Eu lembro que o menino fez o cenário, nós tínhamos 2 marretas, né, fazendo o símbolo do jornal pesado lá em cima, né, a marreta, né, o maior jornal do Brasil. E assim, naquele momento a gente não percebeu que tudo aquilo pesou sobre uma coisa que tinha uma leveza. Né? Foi isso que talvez tenha feito a diferença entre as primeiras apresentações e essas que se seguiram depois. Você acha que o Viva Porém Honesta traz temas atuais? Seria interessante montá-la em 2023, 2024? Mais do que nunca. Com a diferença de realidade que a gente vive, vai mostrando que aquela fantasia aparentemente absurda do Nelson é pinto perto da nossa realidade, que é a tia solteirona, perto de Damares Silva, que é isso, que a gente não vê o quanto isso aqui é alucinado, o quanto isso aqui tem um discurso caricato, pesado. JB discutindo com o médico, e o médico dizendo, não sou eu quem o diz, é a ciência. E JB respondendo, processo a ciência. Então, assim, gritantemente atual. E, além do Viúva, quais outras obras você acha que tem muita potência para se montar na atualidade? Seria um cretino se eu não dissesse todas, porque eu acho que todas, mas assim, não que, por exemplo, eu pudesse fazer todas, mas eu acredito sim que cada uma dessas peças, ela está aguardando, né, o seu encenador, aquela pessoa que vai encontrar o sentido dela para se comunicar, né, com a realidade de hoje, né, e por isso que uma companhia de repertório seria muito importante. Uma companhia não é um grupo, né, uma companhia tem diretores, não é um diretor. Né? Você não tem um elenco fixo, mas alguns elencos que se revezam, né, nos papéis. Então eu tenho a impressão que sempre alguma das peças está esperando, né, assim, um encenador que venha ter uma compreensão mais profunda delas e conseguir colocar em cena. Então, por exemplo, recentemente, a montagem do Tapa, do Anti-Nelson Rodrigues, foi uma montagem maravilhosa para mim, assim, como espectador, no sentido de descortinar, de me fazer ler, ter uma compreensão da peça, do contexto que ela foi escrita e como ela se comunica com os dias de hoje. Né? Então, eu acho que cada uma dessas... O próprio Perdoe, por exemplo, era uma peça que era considerado mediana dentro da consideração na obra do Nelson. Quando o Sábato assistiu, ele falou claramente que assim, ele teria que fazer uma revisão sobre isso, porque ele fez uma análise do texto muito
técnica, vamos dizer, porque você tem muita gente no primeiro ato, muita gente no segundo ato, no terceiro ato completamente esvaziado, né, com um conflito direto de dois atores, e que ele agora via que era o contrário, que isso era genial, que isso era um elemento cênico do Nelson, né, muito potente. Então eu acho que tem isso, né, assim, as peças esperam, né, o melhor momento que você possa dar vazão a elas, que elas possam encontrar a realidade. Mas aí são montagens que são feitas mesmo pela necessidade artística, né, o coração e a alma do sujeito estão ali, né? Não é o patrocínio nem a bilheteria que comanda, não é bateção de carteira, não é ganhar dinheiro, né, da plateia a partir de Nelson Rodrigues, né? É o contrário. Então, por exemplo, Viúva, eu acho que tem esse potencial hoje muito grande, até para lembrar as pessoas que, dado toda a morbidez, toda a tragicidade do Nelson, o humor é um elemento fundamental sem o qual a gente não consegue entender a obra do Nelson Rodrigues. Então, Braz, você é muito conhecido hoje, né, por montar as peças, por estudar o Nelson, e eu sou uma jovem estudante que quero continuar seguindo minha vida, imagino até o final, me nutrindo junto com o meu grupo de teatro. Então eu queria uma dica, algum conselho, alguma coisa que você tenha para dizer para essas pessoas que querem encarar o Nelson Rodrigues. Tá. Quando eu fiz a prova de direção dentro da faculdade, né, que você faz uma peça de meia hora, tem uma banca, né, a banca te aprova e aí você passa a fazer o curso de direção. E fomos eu e o André Pazmeni que passamos na prova, né, a banca era João Bittencourt, Clóvis Levi, Zé Renato, e aí o André Pazmeni perguntou professores, mestres, né, algum conselho, né, para a gente que está começando e tal, né, que a gente tem que possa corrigir. E o João Bittencourt parou e respondeu na lata: os conselhos, os mesmos de sempre. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo. No caso do Nelson, envelheça o mais rápido possível. É isso, assim, olha, é um deboche, um escárnio, mas é um escárnio real. Você vai entender isso com a passagem do tempo, se a vida lhe permitir, né? E, assim, estudar no sentido de ler e fazer, montar, executar, ter a prática. Tem muitas questões que a gente lê ou que eu li sobre o Nelson, que é como assim, olha, legal, isso aqui se conforma com um mapa que está sendo desenhado, mas isso não tem encontro com o território. Na hora de fazer, entendeu? Essa teoria, essa lógica que está sendo proposta não se mostra real. Né? Então o fundamento prático de fazer, Nelson, tentar descobrir, porque eu acho que uma das coisas desse projeto de companhia, de repertório, de estudar Nelson Rodrigues, é encontrar uma representação nossa, uma forma de ser sobre o palco que seja brasileira, né? Assim, uma representação, aquela coisa, o Eugênio Barba, né, faz uma visão antropológica, né, e sociológica dos diversos lugares do mundo onde se produz teatro e vê elementos comuns, mas percebe também aquilo que é o característico e o local. Nós precisamos olhar para nós mesmos e percebermos a grandeza daquilo que somos nós, né, o tipo de ator que nós também podemos ser, que nós somos, né, porque isso tem implicações na voz, no corpo, né? O Nelson, em princípio, independente de você ler premissas rodriguianas, você vai entendendo que ele não se conforma com certas formas de fazer teatral. Então o naturalismo não casa, né? O realismo psicológico stanislavskiano não casa. Tem uma série de coisas que você pode até brincar na experimentação, no estudo, mas que
na prática se mostra assim, opa, ele está pedindo algo que seja para ele mesmo. Ele está pedindo um tipo de representação própria. Né? Claro que não é algo inédito, não é algo que nasça a partir dele, mas que de fato ele consegue trazer para o teatro dele uma síntese daquilo que o antecedeu e com isso tornar isso mais amplo. Então ele dá uma dimensão de grandeza àquilo que depois, pejorativamente, a gente passou a chamar de canastra. Mas o canastra, né, do teatro brasileiro antigo, do sucesso, o teatro da estrela, era o ator, né, que chegava mais rápido ao coração do público. Né? Era o ator que conseguia, dono de um histrionismo que conseguia falar com toda a sala, né, com o espectador da primeira fila e o espectador do segundo balcão. E eu acho que ele consegue trazer isso, né, para a cena dele. Então essa coisa prática, um ensaio, né, assim, ler, mas olha, vai daqui para ali, né, vai para a cena, porque até porque o Nelson, isso é muito interessante, né? Assim, hoje, por exemplo, eu acho que tem uma sensação, não tem um número específico sobre isso, mas dado o número de coisas que eu vou procurando, de teses, eu percebo que, por exemplo, de 2000 para cá, o que se ampliou em torno do Nelson são muito mais teses do que vindas do campo da psicanálise, da psicologia, do que do campo do teatro. Né, assim, o teatro assim, já estudou muito e teve um boom muito grande e assim, você ainda tem muitas teses, você ainda tem muito material e algumas coisas riquíssimas. Né? O Henrique Guzmão fez um trabalho maravilhoso tentando assim, os autores fundamentais que foram basilares para a obra do Nelson Rodrigues. Gustavo Porção, Tristão de Ataíde e o Gilberto Freire. E aí ele vai mergulhar na obra desses caras e ver aquilo que o Nelson repete de outra forma. Né? E aí, de fato, você tem o elogio do Nelson, né, a essas personagens. O Nelson considerava o Gilberto Freire, né, assim, o gênio da Terra. Né? E assim, era, né, de alguma maneira ele era, né, assim, ter conseguido articular um pensamento sobre o que o Brasil foi e pensar um Brasil, o que o Brasil poderia ser, isso não é uma tarefa, né, de mentiras mesquinhas, pequenas. Né? Então, por exemplo, o Henrique traz esse trabalho. Você tem a Adriana Hartmann agora, que a tese dela, que o estudo é um estudo de psicologia aplicado aos personagens da vida como ela é, mostrando as suas contradições, né, essa coisa do personagem, como a gente falou, né, que usa a máscara da hipocrisia para esconder seus desejos inconfessáveis e seus pecados realizados, ao mesmo tempo que posa para a sociedade. Né? Então esse paradoxo, né, rodriguiano, né, e patológico, né, dentro de um universo, né, cristão, que assim, poxa, ideia de pecado, tem uma ideia de pureza. Então todos esses paradoxos interessam, ela traz isso. Então tem coisas muito ricas, muito interessantes, mas com coisas concretas que ajudem mesmo. Ainda temos, né, seja a Ângela Leite Lopes, seja o Sábato Magaldi. O que temos é assim, coisas que abriram e descortinaram sobre outras partes. Então, por exemplo, o livro do Luiz Augusto Fischer, Inteligência com Dor, sobre as crônicas culturais, né, as memórias e confissões do Nelson Rodrigues, é fabulosa a maneira como ele faz com que você entenda assim, está vendo, isso aqui foi escrito sobre aquele momento, mas ultrapassou, ele radiografou de tal maneira, em profundidade, aquele momento que até hoje essa foto vale. Né? E essa foto fala muito sobre a gente, sobre a nossa realidade. Então ele dá um caráter de ensaio. Né? Olha, essas crônicas do Nelson não são meras crônicas, aqui existe um pensamento, né, sobre o Brasil.
Né? Então é muito bacana quando você pega a Adriana Facina, né, as Santos e Canárias, né? Que definição maravilhosa, né? Que coisa, né? Santos e Canárias, e ela vai mostrando, né, dentro do desenvolvimento dos personagens, das narrativas, né, a presença desse paradoxo, né, e que somos nós, terrivelmente, é chato dizer isso, mas falar o quê? Né, vamos medir essa altura do campeonato?